decisão de todos. Sr. Ribeiro e Castro, antes de ligar uma pergunta de fundo, já agora como é que viu esta passagem de Paulo Portas de segundo para terceiro ministro na hierarquia do Governo? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu creio que a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, de uma forma geral, foi bem do ponto de vista da explicação das suas posições e políticas, mas teve duas notas negativas. Uma foi essa, que eu queria comentar, e outra foi a questão de ter desvalorizado o impacto em Portugal desta reavaliação da situação da Grécia. Nós já tínhamos beneficiado de uma outra reavaliação da situação da Grécia. Como ele próprio, aliás, reconheceu. Baixou os juros para Portugal, portanto, quando foi eliminado a parcela do spread, que era punitivo, isso também beneficiou a Irlanda e Portugal. E creio que, enfim, é importante, como aliás o líder do Eurogrupo, o primeiro-ministro luxemburguês Juncker, sublinhou, que Portugal e a Irlanda também possam beneficiar do impacto disso. E, portanto, aliás, o próprio Ministro das Finanças, curiosamente, ontem na Assembleia, disse isso. Portanto, aqui eu julgo que há uma picardia com o líder do Partido Socialista, que também reivindica nesta matéria uns louros que de facto não lhe pertencem, mas também enredarmos num debate politiqueiro, de, como dizem, de politiquês, por simplesmente, enfim, sobre isto, pode dar a ideia de que a maioria, o Governo, não valoriza aquilo que indiscutivelmente é um benefício para Portugal, naquilo que são as condições financeiras do empréstimo com o qual estamos a viver. Outra nota tem a ver com essa questão do Dr. Paulo Portas. De facto, na hierarquia do Governo, formal, protocolar, é o número 3 do Governo. Já era assim, aliás, no Governo do Dr. Dom Barroso, a Dra. Manuela Ferreira Leite era formalmente o número 2. Mas é evidente que quando as pessoas perguntam, é o número 2 político, é o número 2 político, é o Dr. Paulo Portas. O Presidente do CDS podia ser o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, o 12º na hierarquia, e seria o número 2 do Governo. Porque este Governo não existe porque existe uma coligação entre os dois partidos. E o líder do CDS, o Presidente do CDS, é uma espécie de co-primeiro-ministro. É um co-primeiro-ministro. Mas não tem sido. Aparentemente não tem sido. Não, desculpe. Pelas declarações de voto que nós ouvimos ontem, nomeadamente a sua, etc., dá a ideia que não tem havido esse equilíbrio dentro... Eu não sou do Governo, não é? Mas eu não lhe falo na qualidade dele, estou-lhe a perguntar a sua opinião. Não, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma que uma coligação entre dois partidos só pode funcionar quando existe essa relação de confiança. Mas o que eu estou a perguntar é se existe essa relação na sua opinião. Aquelas coisas que são criadas, os CCCs, os Conselhos Consultivos, não sei o quê, bom, isso é tudo cosmética. Quer dizer, o que funciona é a relação entre os dois líderes e é isso que assegura a estabilidade e a coesão de uma coligação. Portanto, em qualquer coligação, de dois partidos... Mas acha que está assegurada essa estabilidade ou não? É isso que eu estou a perguntar a sua opinião. Bom, espero que sim. Enfim, porque a posição do CDS é um bocadinho ou o orçamento ou o caos. Quando foi assinado... Só aprovamos este orçamento porque senão saímos do euro... Quando foi assinado o acordo de coligação, aqui há 1 ano e meio, eu assisti a declarações pomposas e solenes dizendo vamos governar para as próximas gerações e não para as próximas eleições. Isso não pode ser que a coisa tropece aos primeiros chafanões. Quer dizer, tem que ter fôlego, não é verdade? E, portanto, eu só estou a dizer que para o bom funcionamento de uma coligação, o líder do maior partido é o número 1, o líder do segundo partido é o número 2, se é um terceiro partido, o líder do terceiro partido é o número 3, e é assim que as coisas funcionam e não pode ser de outra maneira. Portanto, do ponto de vista protocolar está certo, mas a pergunta, obviamente, não é protocolar, é política, e o número 2 do Governo é o Presidente do CDS. Por uma razão simples. Se o CDS saísse, o Governo caía, se outro ministro sair, o Governo não cai, continua. Pode desencadear consequências políticas que não sabemos, mas este Governo assenta numa coligação e numa maioria parlamentar em que o líder do CDS é o número 2 do Governo, nem pode ser de outra maneira.